muito provavelmente vai ser mais fácil você colocar uma graninha e fazer um patrocínio muito direcionado, ou anunciar no podcast certo e tal, do que você, falar assim, não, vamos fazer esse evento aqui e às vezes vai aparecer 10 pessoas, entendeu? Ou o contrário, vamos fazer um evento que vai aparecer 3.000 pessoas, isso vai dar um trabalho que vai dar um trabalho, vai dar uma grana que dava para publicar 3 livros, entendeu? A gente estava organizando um seminário esse ano que é isso, pô, com a grana, com o trabalho, com o esforço que a equipe inteira vai ter, dava para publicar livro, dava para fazer anúncio aqui ou ali e tal. Então tem uma linha aí para traçar. E então são escolhas, né? Tem que ter o retorno ali na frente, claro, mas essas escolhas também ajudam a gente a situar num nicho de mercado e tal, conversar com um público específico. Você está ouvindo Teologia de Boteco. Classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. Também aqui quem está falando é ninguém mais, ninguém menos que o seu âncora favorito e o mais lindo de toda a podosfera brasileira. Ninguém mais, ninguém menos que ele, Cristiano Barba, lá do Gole, do Pausa e aqui do Teologia de Boteco, esse podcast que você está ouvindo nesse exato momento. Meus amigos e minhas amigas. Bom, antes de mais nada, se você não quiser ouvir a introdução, pule para o momento 9h52. A introdução do Teologia de Boteco serve para nada mais, nada menos que relembrar você da agenda do Teologia de Boteco, que é na segunda-feira eu aqui, Teologia de Boteco, entrevistando alguém. Na terça-feira, Gole, comigo também, pistolando por algum motivo qualquer. Na quarta-feira, Pausa, com alguma poesia, texto, mini-conto, prosa, coisas do gênero. Na quinta-feira, a Bia, falando sobre as questões da educação e do feminismo. Na sexta-feira, lá no YouTube, você tem o Caderno do Fiado com dicas culturais. No sábado, você não tem nada por enquanto. E no domingo você tem o João Bigon falando sobre a causa da luta antirracista e a causa do povo negro no Brasil e no mundo. Então esses são os principais pontos que você tem que sempre recordar na introdução do Teologia de Boteco, beleza? E além disso, entra lá em www.podosfera antifascista. Você vai ver uma série de programas, todos eles com um compromisso com o discurso antifascista no Brasil e no mundo, gente falando pra caramba, gente falando de vários assuntos, vários assuntos, e todos esses programas com compromisso antifascista, beleza? É isso. Uma coisa que aconteceu essa semana, algumas pessoas ficaram tristes, outras pessoas ficaram felizes, é que eu me desvinculei do Benzina no Meião, podcast que eu fazia lá, que a gente começou, eu e o Orlando, lá um tempo atrás, né, no ano passado, e agora ficou com o Orlando e com a Stephanie Borges. O que acontece? A minha agenda é foda, moçada. E eu passei esses dias, né, de férias lá em São Paulo, e infelizmente eu concluí que não dá, simplesmente não dá pra continuar fazendo tanta coisa, e eu abri mão do Benzina no Meião, porque tá em boas mãos, né? O Orlando já tá ancorando e editando o programa desde o início desse mês, e é isso, né? Para não comprometer ainda mais, como já comprometi algumas vezes a gravação e a edição do programa, eu vou abandonar e vou ficar apenas no Teologia de Boteco, no Pausa e no Gole por enquanto. Talvez apareça outras coisas que eu possa fazer também mais pra frente. Então é isso, um beijo, um abraço pro Orlando, pra Sté, que vão ficar lá no Benzina no Meião, mas eu vou ficar por aqui. Quer dizer, algumas pessoas falam, mas vocês brigaram? Não brigamos, simplesmente é melhor eu sair agora, que eu tô vendo que eu não vou dar conta. É melhor eu sair agora pra não acabar comprometendo ainda mais, como já comprometi algumas vezes. Quem escuta o Benzina no Meião sabe, o antigo Benzina no Meião e agora só Benzina, sabe como que é, beleza? São Paulo Fantástica, o evento que vai acontecer em agosto. Ouça aí a galera do Mundo Freak falando.
Eu sou Ira Croft. E eu sou Andrei Fernandes. E estamos aqui para convidar os maravilhosos ouvintes deste podcast tão garboso para visitarem a São Paulo Fantástica, um evento do nosso podcast Mundo Freak, em parceria com a Estuplendo, em formato de feira. Muitas atrações do segmento de fantasia, mistérios e terror. Será no dia 10 de agosto, em São Paulo, capital. Um sábado inteiro com workshops mágicos, expositores, podcasters. Sim, teremos muitos podcasters e mesas de debate com literatura, quadrinhos, cinema nacional e muito mais. E quem vai estar no evento, Ira? Olha só, vai ter Fernando Caruso, Flávia Gazi, Belle Félix, Rodney Bukemi, Daniel Bayer, muitos amigos podcasters e influenciadores do terror. Além disso, também vamos ter os nossos podcasters da casa. Além de mim e do Andrei, teremos Marcos Keller, Juliana Ponzilacqua e o maior fã de demônio deste mundo freak, Rafael Jacaúna. Você deve estar se perguntando como eu faço para participar. É fácil, acesse o link no post e garanta a presença. Aproveite e siga as nossas redes sociais, @mundo_freak, para saber tudo que vai rolar. É isso aí, valeu ouvinte! E lembrando a todos que não olhe para trás. Outra coisa que você não pode perder, se você é aqui do sul do Brasil, aqui, entra lá em Ouvindo Capivaras 2019, que é um evento que vai acontecer agora, no final desse mês, aqui em Curitiba. Ali na Praça Osório. Então, ouve aí o que os caras têm pra dizer também. Tá todo mundo falando que 2019 é o ano do podcast, mas é claro que nós somos muito mais que todo mundo. Se liga aqui. Desde sua primeira edição em 2017, o Encontro Ouvindo Capivaras de podcasters e ouvintes prova que sempre esteve à frente dos todo mundo da internet. E nos mostra que uma boa ideia é aquela posta em prática. O evento aproxima produtores e ouvintes de podcasts, ajudando a divulgar, propagar e expandir essa mídia livre que tanto amamos. Mas e aí, você quer fazer parte desse evento gratuito e garantir que a podosfera continue detonando em constante evolução? Cola nessa com a gente! Ouvindo Capivaras 2019 acontecerá dia 31 de agosto, à 1 da tarde, lá no Hotel Centro Europeu, na Praça General Osório 61, centro de Curitiba. Lá haverá debates, papos informais, mesas redondas e muita conversa com diversos podcasters people fine pacas. Não perca a chance de fazer parte disso. Confira no site bladobladoblado.ouvindocapivaras.com.br e confirme já a tua presença no evento. Ah, sim, e depois do evento também haverá a tradicional reunião de todos, podcasters e ouvintes, num barzinho pra rolar aquela farra bonita noite adentro. Jura que tu vai ser mané de perder essa data? Te vejo lá. É isso, eu vou estar lá também no Ouvindo Capivaras, né? Se tudo der certo, estarei lá a tarde inteira. E depois que terminar, vamos sair pra beber, todo mundo bem louco. E é isso. Por fim, uma coisa que eu queria ressaltar foi porque depois que eu tava editando esse programa, fiquei pensando, porra, é isso mesmo, as pessoas vão achar que é. Esse programa não é um programa patrocinado, não é um programa patrocinado pela Boitempo. Se fosse um programa patrocinado pela Boitempo, se vocês tivessem me dado grana, se vocês tivessem me dado qualquer coisa, eu não teria problema nenhum em falar, né? Já tivemos várias, já rolou várias parcerias entre Teologia de Boteco e a Boitempo, mas nesse caso não foi. Pode parecer porque o Kim falou várias vezes da Boitempo, né? Porque é a maior experiência profissional dele, né? No ramo que ele tá atuando agora, então obviamente tá muito mais vivo na cabeça dele e tudo mais, mas não é um programa patrocinado. Inclusive, se a Boitempo ou qualquer outra editora quiser patrocinar, entre em contato aí que a gente pode negociar, beleza? E por fim é isso, a agenda do Teologia de Boteco. Segunda, Teologia de Boteco. Terça, gole. Quarta, pausa. Quinta, gole com a Bia. Sexta-feira, Caderno do Fiado lá no YouTube. Sábado não tem nada e no domingo, gole com João Bigon, beleza? Fica aí ouvindo agora o Kim Dória, lá da Boitempo, falando sobre a militância editorial.
Olha, um dos caras mais lindos da minha podosfera, da minha timeline, uma das vozes mais sensuais. Quantos podcasts você já gravou, cara? Fala pra mim. Um. Esse é o segundo, então. Esse é o segundo. O primeiro foi no Pistolando lá com o Thiago, com a Letícia, que são... Você que não ouve, ouça lá Pistolando. Puta de um podcast, né? Gosto quando a Letícia engata na primeira ali, sai... Beijo, Thiago e Letícia. E beijo pras desqualificadas também. Exato. Pra Camila e pra Bia, que participaram quando eu gravei. Hoje, Kim Dória, ninguém mais, ninguém menos que ele. Kim Dória, um dos nomes mais citados em toda a podosfera de esquerda. E hoje a gente veio falar aqui no Teologia de Boteco. Talvez algumas pessoas falem, caramba, quem é esse cara? Não conheço, porque você é um cara discreto. E eu vou pedir por conta disso que você se apresente para as pessoas que não te conhecem. Quem é Kim Dória? Parece a Maria Gabriela, né? Kim Dória por Kim Dória. Com medo. Boa noite, bom momento, camaradas. Obrigado, Barba, por me receber aqui nesse boteco, que no caso hoje está sendo gravado na minha casa, né? Então estamos servindo aqui a canelinha. Cara, essa canelinha tá deliciosa. Obrigado por esse convite, por essa presença, por essa família linda. Antes de mais nada, agradecer a companheira Thaís, que tá cuidando do Joaquim enquanto a gente grava. Beijos, Thaís. Beijo, Joaquim. Joaquim, pra quem não sabe, é o meu filho, que é o Dória, que eu espero que um dia... É o Joaquim Dória. É o Joaquim Dória, que eu acho que um dia, espero pelo menos, faça a gente esquecer o João Dória e pensar em outros Dórias mais interessantes. Melhores Dórias virão. Requalificar esse sobrenome, que inclusive é a segunda família italiana que chegou no Brasil. Então é um sobrenome antigo, assim. A gente realmente não é parente direto, mas todos os Dórias são, né? São ligados. Sim. Bom, boa noite. Eu tô convidado aqui da casa, agradeço muito o convite. Acho curioso alguém que acha que tem alguma coisa pra contribuir, mas basicamente eu tô aí há quase 10 anos trabalhando no mercado editorial. Um proletário da cultura, como dizem. Cerca de 8 anos e meio trabalhando na editora Boitempo com muita alegria. Uma editora com uma equipe maravilhosa que tem feitos incríveis, e um deles é essa maravilha de bater um papo com a podosfera antifascista, que é esse conjunto de pessoas iluminadas que acompanham a gente todos os dias no caminho de vida, na academia, no banheiro, enquanto lava a louça. Enquanto lava a louça é um clássico. Um clássico. Então, por isso que eu falei, né, cara, que o teu nome é um dos nomes mais citados na podosfera por conta disso, né? A primeira vez que eu ouvi teu nome foi lá Na verdade, foi uma conversa com o Ivan Mizanzuki. Eu não tava gravando, ele tava conversando. Ele falou, não, pô, porque eu falei do teu nome lá pro Kim Dória. Daí eu falei, quem é essa criatura? Kim e Dória ao mesmo tempo. Você falou, né? O mashup do mal? É um mashup do mal. Passei 30 anos com meu nome não pegando nada. De repente, juntou tudo que há de ruim. As pessoas acham até que eu sou um bot nas redes sociais, porque eu não uso a minha foto de perfil no Facebook. Daí eu saio falando um monte de merda, o pessoal acha que eu nem existo, assim, que é fake. Mas é isso, Kim Dória. Até um pouco tempo atrás não pegava nada. Não fazia nem assim, né? Não. Mais um anônimo em São Paulo, e agora um dos novos. Enfim. E daí, conversando com o Ivan Mizanzuki lá do Anticast, ele falou, falei do teu nome lá pro Kim, porque eu acho que o teu podcast se enquadra aí. Nem esse contexto de podosfera de esquerda existia ainda, certo? E daí eu fiquei muito feliz de saber, né, que o meu nome estava sendo citado aí entre os grandes da podosfera, né? E o Ivan nem era um dos grandes da podosfera, era o médio da podosfera. Mas hoje a gente veio falar sobre uma parada que pra mim é muito, 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 muito preciosa, que é a militância editorial, se é que é um nome que a gente botou aqui pra falar disso, pra falar de uma postura objetiva, que não nega, que tem que tem de fato, né, como tá em certa evidência agora, um viés ideológico, e que isso não é um problema. Aliás, na minha modestíssima opinião, é a solução. Algumas pessoas vão falar, por exemplo, o Glenn lá, né, que ele é abertamente um cara de esquerda, ele não tem nenhum medo de dizer que é de esquerda, e eu acho que é só isso que faz com que a reportagem que ele venha apresentar seja mais honesta do que qualquer outra. Porque a partir do momento que ele fala, não, a minha postura é uma postura de esquerda, qualquer coisa que ele fale beneficiando a esquerda, as pessoas vão falar, não, mas vamos prestar bem atenção.
E ele não pode mais vacilar. Ele não pode mais passar pano. Ele não pode mais dizer, mas isso aqui deixa... Não, ele tem que ser objetivo. Ele tem que ser o melhor de todos agora, né? E eu acho que toda vez que você faz isso, seja na editora, seja como profissional, seja qual área que for, um podcaster que se posiciona, ele tem a obrigação de, a partir de então, falar assim, eu vou fazer um trabalho tal que as pessoas, ainda que não tenham a mesma postura que a minha, tenham que dar o braço a torcer e falar assim, não, independente do que ele acredita, o cara tá certo, né, cara? Mas vamos falar um pouco, o que é pra você então isso? Uma militância editorial? Bom, acho que você pergunta pela experiência que a gente tem na Boitempo, que é uma editora que vai fazer 24 anos agora, em setembro, e é uma editora que sempre prezou muito por ter um lado na política, um lado na sociedade. É uma editora de esquerda. Isso, assim, é um marco da Boitempo desde o princípio. Ela é conhecida enquanto tal, ainda que ela não tenha um partido. Ela é uma editora que está localizada no âmbito da esquerda política, mas ela não vai ser uma editora identificada com um partido, com um movimento ou com uma linha específica. Ela é uma editora que busca uma pluralidade de vozes à esquerda, então a gente vai ter, enfim, esquerda radical e esquerda moderada, né? A gente vai ter diversos autores nacionais e internacionais, sempre pensando a sociedade de um viés crítico. E é uma editora que, enquanto empresa, enquanto instituição, enquanto, enfim, uma instituição cultural, ela sempre prezou muito pela formação de leitores e pela criação de conteúdo engajado, sempre com uma preocupação de orientação política clara, né? Então não é uma editora que vai tergiversar, não é uma editora que vai publicar autores e livros que não tenham a ver com política ou com outros âmbitos ideológicos, ainda que possam vender mais. E é uma editora que eu acredito que faz história, assim, tá inserido na história das publicações de livros de política no Brasil, fazendo um trabalho muito importante dentro de uma tradição, enfim, de editoras como a Brasiliense, né? Paz e Terra. E é uma editora editoras essas que ainda estão nativas, né? Que ainda estão nativas, embora, enfim, com situações financeiras de mercado distintas. Por exemplo, a Paz e Terra foi comprada pela Record, que é um grande grupo editorial, que é o grupo editorial que publica e que investiu muito no Olavo de Carvalho, Rodrigo Constantino, Reinaldo Azevedo, então... De forma equivocada. Mas é isso, assim, a Record, por exemplo, vai ter grupos editoriais grandes que vão trabalhar com escopos muito variados e que vão mercadologicamente atingir mercados distintos e ter uma possibilidade de expansão maior. Acho só importante, assim, que a Boitempo ela se consolidou como essa editora de esquerda, como uma opção muito clara desde o princípio da sua fundadora, Ivana Jenkins, que é filha de um militante comunista, Raimundo Jenkins. E ela sempre teve essa opção. E além de publicar livros, ela preza muito, que eu acho que é um tema importante da gente falar aqui, quando a gente fala de militância editorial, que é a questão da formação de leitores, porque eu acho que formação de leitores é um desafio de absolutamente qualquer editora, de esquerda, de direita, nem de esquerda nem de direita, muito pelo contrário, assim, não dá para publicar livro sem formar leitores. Isso, assim, tem que ser muito claro. Mercadologicamente, culturalmente, socialmente, não dá para você ter um negócio que é vender livros, que é um negócio muito, muito arriscado e louco, se você for comparar com outros negócios no Brasil ainda, você precisa ter público. E no caso brasileiro, isso é especialmente dramático, porque a gente tem uma população analfabeta e a gente tem uma população que não tem o hábito de leitura, que é gigantesca. É engraçado isso, né? Desculpa te interromper. Imagina. Que são duas coisas, né? Uma coisa é alfabetizar pessoas e outra coisa é formar um leitor, né? Sim. Que são questões... Claro que um leitor, para ele ser formado, ele tem que ser alfabetizado, mas não basta ser alfabetizado, sim. Né?
O hábito de leitura, a cultura de se ler, ela envolve muitas coisas. Ela envolve uma sociabilidade, ela envolve você ler com os outros, você conhecer pessoas que leem, você cultivar o hábito de leitura. E quando eu digo formar leitores, isso só para encerrar a questão da Boitempo se firmando como uma editora de esquerda e tal, é que a Boitempo sempre investiu muito, não só em publicar livros, mas publicar livros com material complementar que facilita a introdução. Então, vamos lá. Como que é a edição do Manifesto Comunista da Boitempo? Boitempo, que é a editora de Marx e Engels no Brasil. É uma edição, cara, que tem... Eu tenho. Olha lá. Beijos, Barba. Tem, tipo, 300 páginas, porque além do manifesto, do texto original, vai ter todos os prefácios de todas as edições, de vários países do manifesto. Vai ter, acho que uns 20 pós-fácios escritos por várias figuras históricas. Vai ter uma cronologia da vida e obra de Marx, Engels e de seu tempo. Então, o que é isso? Isso é uma forma de formar leitores. Você não entregar só o texto e falar assim, toma, isso daqui é um texto ahistórico. Isso é uma forma de formar leitores que está incrustado no próprio produto, que é o livro. Mas que mais que a Boitempo tem feito, e que eu fico muito feliz de ter participado dessa história, de estar participando. Assim, um beijo para toda a equipe da Boitempo que constrói isso há 24 anos. A gente sempre investiu muito na criação de cursos, de palestras, de seminários, YouTube, debates. Isso tudo vai para o YouTube. Inclusive, tem uma questão... Eu acho que a gente tem uma equipe de comunicação muito show. Mas tem uma questão que a gente nunca consegue comunicar direito, que é que a Boitempo tem o maior canal de YouTube de todas as editoras do Brasil, tipo, disparado. Se eu não me engano, é o terceiro maior canal de YouTube de editoras do mundo. Caraca, e o blog também. Se não bastasse o YouTube, o blog também. Então isso também é uma forma de formar leitores. Pensar assim, formar leitor não é só, sei lá, dar uma aulinha e tal, vem cá, ler livro, é assim. Não, formar leitores é isso, é você organizar um evento que as pessoas vão sair de casa, vão se encontrar, vão ouvir um autor, vão ouvir, sei lá, algum especialista falar sobre, ou um clube de leitura que não tem nenhum especialista, é uma roda e as pessoas estão saindo de casa para se encontrar e bater um papo sobre um livro. Isso é formar leitores, tá ligado? E isso é formar uma comunidade ao redor do hábito de ler, né? Olha, é essa expressão que você falou antes de mim, eu amei. Beijos, Barba. Mas é a formação de uma comunidade. E o que a Boitempo tem feito em todos esses anos é a formação de uma comunidade em torno dos livros orientada à esquerda. Por isso que a gente tem essa identificação aí, que tem a ver com um lance enfim, um lance ideológico, mas também um lance mercadológico, né? Isso consolida um nicho no qual o Boitempo está inserido e que possibilita, por exemplo, que não esteja passando por uma situação tão dramática quanto a maioria das editoras que estão passando agora nessa fase de triste crise do mercado editorial. E, de novo, enfim, a gente, pro ouvinte que não tá acompanhando, a gente tá passando por um momento muito dramático e tenso no mercado editorial brasileiro. A gente tem as duas maiores redes de livrarias do Brasil, que é a Cultura e a Saraiva, estão num momento muito tenso de recuperação judicial. Elas pararam de pagar as editoras, então muitas editoras estão num momento assim de tá fechando ou tá demitindo muitos funcionários e tudo mais, por esse momento específico do mercado que a gente está passando. E as editoras de nicho, como a da Boitempo, de nicho, de consolidada, com um público que tá sempre ali garantindo que o livro que a gente publica, se a gente mantiver a mesma orientação editorial, vai ter um público interessado. Essas editoras vão ter condições mais favoráveis de passar por uma crise como essas. Claro que, enfim, não se resume a isso, porque mercado é mercado, tem regras, tem práticas econômicas, você pode administrar, lembrando que as editoras, por menores que sejam, se tiver 1, 2, 3, 20, 50, 200 pessoas, é uma empresa, então... Isso era um ponto que eu queria levantar, isso. Né, é uma empresa, então, assim, tem que ter responsabilidade fiscal, tem que administrar bem, tem que jogar o jogo, né? Tem que jogar o jogo, não pode esquecer, mesmo que você não distribua com grandes redes, mesmo que você trabalhe apenas com livrarias independentes, é tudo mercado, é tudo capital, tá ligado? Então, precisa ter essa noção também. E, assim, dá pra você
digamos, romantizar o trabalho do editor, porque faz parte, porque, sei lá, quem gosta de ler gosta de romantizar uma leitura, quem trabalha com livro, via de regra, tem que romantizar, porque é trabalho, né? E não é dos trabalhos que necessariamente paga melhor. Para quem quer ter um negócio de vender livro também, assim, cara, tem tantos negócios que você possa investir uma grana e com muito menos insegurança do que vender livro. Então, assim, todo mundo que tá no mercado vai ter algum grau de romantização e tudo bem, faz parte. Só não pode esquecer, e isso é uma coisa mais fácil, talvez, às vezes dos leitores, de quem não tá inserido no interior da empresa e tal. É muito mais fácil também, às vezes, pros leitores, tipo, esquecer que é uma empresa, Sim. que tem, tipo, funcionários, que funciona durante a semana, que às vezes para no feriado, às vezes... Tem que dar férias pros funcionários. Tem que dar férias pros funcionários e tudo mais. É interessante isso que tu falou, cara, porque, em modo geral, alguém que vai pensar assim, numa editora de esquerda, ou, por exemplo, um exemplo bem interessante. Eu tenho um amigo que ele tem uma bicicletaria e ele é anarquista. E algumas pessoas falam, mas... Sempre que eu vou dar um exemplo, eu imito um porto-alegrense falando, não sei se você já percebeu. Um abraço pros caras do Vira Casaca. Mas é anarquista, mas trabalha? Como assim, né? Ou você é anarquista e é funcionário público? Como assim? Bom, geralmente essa crítica vem de pessoas que não têm leitura sobre o anarquismo e têm certeza absoluta que as críticas que são feitas a Boitempo, ou aos funcionários da Boitempo, ou aos donos da Boitempo como um todo, são críticas de pessoas que não têm uma leitura acerca do que significa ser comunista, o que significa ser de esquerda, o que significa ser progressista, o que significa todas essas coisas, né? Mas o que o cara vai falar é assim, mas vocês estão dentro do capitalismo, né? E essa é talvez a resposta que talvez a gente poderia colocá-la como chave aqui, né? Como uma chave hermenêutica desse nosso papo aqui de tipo, o que significa, portanto, ter uma empresa, né, uma instituição, uma empresa, como tu falou, que paga os impostos, que paga os funcionários, que eventualmente tem que mandar algum funcionário embora, tem que contratar outro, tem uma série de todas essas questões burocráticas envolvidas aí, mas que ainda assim mantém esse discurso objetivamente ideológico, falando, é para esse caminho, é para esse lado que a gente tá indo, esse é o nosso objetivo enquanto instituição, né? Cara, eu acho que tudo na vida tem contradições, não é mesmo? E faz parte, assim. Tem uma posição, no caso da Boitempo, fecha portas e abre portas. E, enfim, eu tô falando Boitempo porque é a minha experiência pessoal, mas a gente tem... Alguém vai achar que é patrocinado esse episódio, né? Não é. Não é. Tô ganhando só a canelinha e a tequila aqui, mais nada. A canelinha eu comprei com o salário da Boitempo. Então, indiretamente a Boitempo. Estamos aqui. Bem, enfim, eu tô dando o exemplo da Boitempo porque é a minha experiência cotidiana, né? Mas poderia ser a bicicletaria do Watson. Ser a bicicletaria, mas enfim, também é uma editora que, como eu disse, está inserida numa tradição, não foi a primeira e não será a última editora de esquerda do Brasil nem do mundo. E também fez escola, na minha opinião. Enfim, a gente tem visto muitas editoras independentes surgindo com... enfim, repetindo e melhorando e inovando e reproduzindo práticas que foram desses 24 anos de Boitempo também, né? A autonomia literária que fez agora a Flipei maravilhosa lá com Glenn Greenwald. Coisa linda de Deus, né? Em Paraty, né? Elefante, N-1, enfim... Isso só para falar de editoras marcadamente de esquerda, mas a gente também vai ver outras editoras que não vão estar com um nicho desse, com um nicho ideológico, mas vão estar com um nicho de mercado, mas também fazendo muitas coisas que a gente faz, que eu acho super saudável, porque na verdade o que a gente precisaria, quando eu digo da formação de leitores, é que muito mais editoras estivessem investindo em formação de leitores. Não tô dizendo que a Boitempo é a única, mas assim, tem muita coisa que a gente faz e que a autonomia literária faz e tudo mais. Se você colocar no papel, você fala assim, tem um limite do que é contabilidade responsável, de você investir uma grana e ter um retorno, entendeu? A rigor, muito provavelmente vai ser mais fácil você colocar uma graninha e fazer um patrocínio muito direcionado, ou anunciar no podcast certo e tal,
do que você, fala assim, não, vamos fazer esse evento aqui e às vezes vai aparecer 10 pessoas, entendeu? Ou o contrário, vamos fazer um evento que vai aparecer 3.000 pessoas, isso vai dar um trabalho que vai dar um trabalho, vai dar uma grana que dava pra publicar 3 livros, entendeu? A gente tava organizando um seminário esse ano que é isso, pô, com a grana, com o trabalho, com o esforço que a equipe inteira vai ter, dava pra publicar livro, dava pra fazer anúncio aqui ou ali e tal. Então tem uma linha aí pra traçar. E então são escolhas, né? Tem que ter o retorno ali na frente, claro, mas essas escolhas também ajudam a gente a situar num nicho de mercado e tal, conversar com um público específico. Conversar com o público específico é o ponto, né? Geralmente eu faço um paralelo muito objetivo com os podcasts, né, cara? Tipo, você pega a podosfera antifascista, modo geral. Não todos, porque alguns talvez escapem um pouco por serem assuntos menos objetivamente, né, políticos ou coisas do gênero, apesar de que a gente sabe que tudo é política. Mas pega, por exemplo, Chutando a Escada, pega, por exemplo, o HQ da Vida. É muito específico, é muito objetivo e tem um posicionamento, né? Todo posicionamento necessariamente te tira, né? Te dá alguma coisa, mas te tira alguma coisa. E eu acho que na questão de teologia de boteco, né? Geralmente quando a gente fala de patrocínio é isso, né? Ou conversando com os guris dos outros podcasts aí, quem vai ter interesse nisso, né? Quem vai ter interesse em se envolver com uma coisa que, sobretudo no Brasil, onde a gente tem esse discurso meio canalha de dizer que diálogo é consenso. Não, pra mim, diálogo é o oposto de consenso, né? Diálogo é briga. Eu vou dialogar com você justamente por isso, pra eu poder te convencer de que você tá errado, mas sem usar violência, né? Aquela coisa que eu, quando eu tava conversando aqui em off, né? Que o filósofo que não tem inimigo não tem caráter, é isso. Eu tenho que ter um posicionamento, eu tenho que dizer, Kim, esse teu posicionamento tá errado e eu vou te provar, cara. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir ir contra, porque, sabe, ou você vai ser desonesto, que é o que a gente vê por aí, vai falar, não, mas não é nepotismo, só tô indicando meu filho, sabe, não faz nem sentido essa frase. Ou você é desonesto, ou você realmente fala, de fato, nesse ponto aí tu tá certo e não tem o que fazer, né? E eu achei um pouco isso, por isso que eu faço um pouco desse paralelo, claro, né, salvo as devidas proporções, né, o que significa Boitempo, o que significa Teologia de Boteco ou outros podcasts, mas é isso, tem gente que simplesmente não ouve. Por quê? Por que não? E às vezes poderia até ser beneficiado pelo teor do que é conversado aqui, mas o cara fala, mas o cara é anarquista. Ele tem gente de esquerda que não escuta, porque, sabe? E daí, assim, essa ruptura, sabe? Essa compra da briga, né? Como hoje, como eu falei no começo, como tem um viés ideológico, e hoje ter um viés ideológico é tido como ser um mau caráter, que eu acho que é o oposto, né? Como eu falei. Não faz com que a Boitempo perca gente, ou você acha que isso é positivo nesse sentido? Cara, fecha portas e abre portas. Acho que é isso, assim, a gente vai ter uma legitimidade, a gente vai ter, enfim, uma possibilidade de acessar com enfim, legitimidade mesmo, certos públicos, certos discursos, assim. A Boitempo já fez muitas iniciativas que que repercutiram muito bem politicamente, que não deixam de ser uma ação de marketing. Por exemplo, quando a gente teve o golpe de 2016, a gente tinha publicado um volume da coleção Tinta Vermelha. Coleção Tinta Vermelha, inclusive, que é muito, muito interessante, porque ela é fruto do blog da Boitempo, porque ela surgiu com textos já publicados com o Occupy, publicado em parceria com a Carta Maior, e depois foram vindo a cada ano, assim, um volume que dialogava com uma teoria escrita quente sobre temas do presente, né? Então é uma coleção que é fruto desse investimento no blog, que tem a interação com os leitores, que tem os textos mais curtos e acessíveis, uma porta de entrada. Daí também a gente poder entender que um livro pode em si ser uma formação de leitores. Quando a gente tem um livro que é mais barato, acessível teoricamente, com vários temas instigantes, dialogando com uma questão do presente, isso, assim, é uma entrada para drogas mais pesadas, né? Aquele textinho do Zizek ou do Harvey abre uma porta, assim, para... tem isso daí, né? Sim. Então,
Em 2016, fechando, o ouvinte precisa sempre lembrar que estamos aqui tratando com um aquariano É isso. que deixa a cabeça ir longe e que tomou uma canelinha, porque tá sentado no boteco do bar. Vou tomar mais uma, então, inclusive. Por favor. Então, mas em 2016 a gente teve o golpe, daí o que a gente fez? A gente, no dia em que foi aprovado o afastamento da presidenta Dilma, Minha ex. a gente, saudade da ex, a gente disponibilizou o e-book gratuito do Porquê Eu Gritamos tava na Golpe. praia nesse dia. Você lembra desse dia? Eu lembro exatamente Você do lembra dia onde você que... tava? Não sei se foi o Abal. Acho que foi o Abal que mandou um tweet pra mim, uma DM, e falou: cara, tá de graça, vai lá e pega. Foi isso que foi as palavras do Abal. Aconteceram coisas mais relevantes historicamente nesse dia, mas enfim, dentre elas a Boitempo fez isso. Fez essa ação que, cara, é ao mesmo tempo política e marketing, sabe? Por isso que eu digo que existem contradições e existe o lance de verdade, porque se uma outra editora como a Record, por exemplo, ou enfim, com outros grupos editoriais que vão publicar aquilo que vende bem para o Bolsonaro e para qualquer outro escopo político. Abre o guarda-chuva e pega todo mundo, né? Talvez uma editora dessas não tivesse a credibilidade de fazer uma ação do tipo, não acessasse nas redes sociais o público que organicamente ia compartilhar isso, que ia mandar mensagem pro Barba na praia, entendeu? Então existe essa credibilidade construída que abre portas. E claro que vai ter algum tipo de limitação, eventualmente em alguma livraria, assim, a gente tem, claro, histórico. Não quero Boitempo. Assim, a gente... porque, aquilo que vai vender, vai vender. Então a gente vai ter, de novo, livrarias independentes, livrarias incríveis, como Livraria Expressão Popular, 30%, Livraria Simples, por aí vai, que vão trabalhar com a Boitempo. Não vão trabalhar vão trabalhar com a Boitempo, vão trabalhar com a Expressão Popular, vão trabalhar com a autonomia literária. Com essa galera, né? Com essa galera toda, maravilhosa. Existem muitas editoras de Vamos tentar deixar o máximo de links possíveis. Sim. Eu sou muito ruim de exemplos, mas se eu parar e organizar uma listinha, dá pra colocar várias editoras e a gente coloca aí link no feed, minha gente. Já é podcast, cara. Só falta comprar o gravador. Opa! Guardando aqui, ó, juntando as moedinhas. Vamos lá. Então a gente vai ter livrarias que eu recomendo muito, inclusive, que vocês conheçam essas livrarias, assim, comprar na Amazon é barato e chega rápido, mas também tem livrarias interessantes para você cultivar e conhecer. Frequentem e conheçam suas livrarias do bairro e conheçam as livrarias de outros bairros também. Podemos também dar umas indicações aí de livrarias, colocar link no feed. Claro que daí eu vou ser meio bairrista, porque eu não conheço tantas livrarias, mas posso conversar com o Ivan lá na Boitempo e a gente levantar uma lista de livrarias bacanas em todo o Brasil para visitar. Bom, mas o meu ponto vai ter livraria grande, ou vai ter às vezes livrarias que o comprador ou que o próprio livreiro não vai ter tanta afinidade, eventualmente o livro vai ficar mais escondidinho e tal. Inclusive, pessoal que é do ramo livreiro tem uma curiosidade que, assim, a Ivana, que é a dona da Boitempo, ela é conhecida por frequentar livrarias e procurar onde estão os livros da Boitempo que não estão expostos e colocar eles em exposição. Tipo, quando não parte do... Ação direta é o nome disso. Os anarquistas chamariam de ação direta. Então ela é bem conhecida, assim, tipo, como ela discretamente chega ali, tem uma mesa, um monte de livros exposto e tal. Pondé, o Reinaldo, tudo mais. Reinaldo que, enfim, tô sendo quase injusto, né, com o tio Rei agora, que é nosso amigo. O único rei, né, que os anarquistas respeitam, né? O Reinaldo de Azevedo. Enfim, daí pegava ali, o Marx não tá na mesa, que isso, vamos colocar aqui, já ouviu a palavra de crítica do programa de Gotha hoje, manuscritos econômicos filosóficos e tal. Um Zizequinho, um David Harvey, Raquel Ronick, Maria Rita Kell e tal. Bora ler isso daí. Então, claro, vai, cara, abrir portas e fechar portas. Mas você acha que na balança, assim, é mais positivo do que negativo? É difícil de dizer, porque, assim, é a maior editora do Brasil? Não. Qual é o objetivo da Boitempo? A Boitempo tem, sei lá,
enfim, não sou nem porta-voz da editora para falar, mas mas o que eu posso observar em 8 anos e meio lá é que, assim, tem opções e não vai querer fazer de tudo, vai querer fazer bem aquilo que gosta de fazer, entendeu? Certo o que faz. Então, não dá pra dizer que tá certo ou errado. Acho que, assim, é bom lembrar como é um negócio, que, assim, existem opções comerciais tomadas que nos garante estar bem num momento em que muitas editoras estão mal. E isso vai ter menos a ver com ideologia do que, às vezes, com, sei lá, uma maneira, digamos, conservadora de gerir o negócio, que é, por exemplo, não depender de uma rede, né? Assim, tem muitas editoras que tinham um grau de relacionamento e de envolvimento com as redes de livrarias que estão agora em processo de recuperação judicial, de alta dependência. Que é uma forma de você gerir o negócio, porque é uma forma de, sei lá, especialmente quando é uma editora maior, assim, você coloca 40% dos seus livros na Saraiva, é um lance, assim, porque você tá meio que resolvendo, entre aspas, 40% do seu faturamento, das suas vendas, com um único cliente. Claro que você vai ter toda a complexidade desse atendimento, mas é mais fácil, digamos, e aí eu não tô julgando, porque quem sou eu pra julgar? Não tem nenhuma editora aqui que eu tô falando. É mais fácil, digamos, talvez, você fazer esse trabalho do que você fala, não, eu não quero depender de nenhum cliente, eu quero trabalhar com o Gilberto, que é livreiro, que atende o evento ali na Unicamp, e eu quero trabalhar com ele tanto quanto com a Martins Fontes, com a Blux, certo? Então... isso é um bagulho arriscado, né? Tanto que tu falou ali, né? Que faz a Boitempo estar bem quando tantas outras estão mal, né? Então, que foi até, inclusive, o tópico do que tu falou lá no Compistolando, né? Sobre a crise editorial. A gente está vivendo, então, uma crise editorial. O que significa essa crise editorial? Porque algumas pessoas podem dizer, não estão vendendo livros. Mas eu acho que é mais complexo do que apenas não vender livros, né? Sim, então vamos lá. Tem muita coisa sobre o mercado editorial que quem compra livro não necessariamente vai saber. Mas existe um modelo comercial muito praticado no Brasil, que é o modelo da consignação. Calma, não estou dizendo que o problema, que a crise que a gente está vendo é fruto da consignação, mas eu chego lá. A consignação basicamente é o seguinte: a editora produziu o livro, uma tiragem de 2.000, digamos, uma tiragem média no Brasil, 2.000 exemplares. Lembrando só que é o seguinte: toda a grana que você investiu num livro, ela precisa retornar, pagar as contas e ter lucro com a venda de 2.000. Então, grosso modo, digamos que um livro para ser produzido custou 20, 30 mil reais. Esses 30 mil reais vão ter que retornar, se possível, com lucro, com a venda dos 2.000 exemplares. Então, a venda desses 2.000 exemplares somados vai ter que dar conta de pagar o investimento. Às vezes, as editoras vão trabalhar com um ponto de equilíbrio para mais de 50% ou para menos, que às vezes só vai ter lucro na segunda tiragem, por exemplo. Mas isso tudo para explicar um pouco de onde vem a precificação de livro. Bom, a consignação significa o quê? A editora produziu livros e ela distribuiu em livrarias sem ter recebido por esses livros. Ela emprestou para as livrarias. As livrarias vão vender esse livro ou não, e depois de ter vendido, elas vão pagar as editoras. Esse pagamento, eventualmente, vai levar 30, 60, 90 dias. Então, por isso que eu digo que é meio louco quem escolhe viver de vender livro. Tem que ser um pouco louco e tem que amar um pouco o que faz, porque não faz tanto sentido. Independente da questão, ela tem que ser ideológico o negócio. Tem que ser ideológico. Bem, então o que acontece? A gente teve nos últimos anos, por uma série de motivos, quase que numa tempestade perfeita, duas das maiores redes de livrarias do Brasil, Cultura e a Saraiva, entrando num processo de recuperação judicial. Até chegar nesse momento, o que aconteceu? Essas livrarias estavam recebendo livros consignados, vendendo esses livros consignados e parando de pagar as editoras aos poucos, porque não é necessário, não vou entrar num julgamento se fez sacanagem, não fez, não vou entrar nesse ponto. O ponto é a gente entender onde a gente está.
aos poucos foi parando de pagar. Com isso, a gente tinha, portanto, editoras que investiram tanto, digamos 20, 30 mil, em uma tiragem de 2.000 exemplares. Essa tiragem foi distribuída, vendida e não teve como retornar, porque a livraria não teve como pagar. Por que a livraria não teve como pagar? Por vários motivos. Seja porque o modelo da Mega Store talvez esteja obsoleto, não seja mais competitivo, digamos. Seja porque não está mais pagando, porque, sei lá, o preço de capa do livro não é atualizado, enquanto que o preço de aluguel é atualizado. Então, enfim, é bom não fazer um maniqueísmo e tal, e entender quais são... É perigoso, todo maniqueísmo é perigoso. Né? Então, o que a gente teve foi duas das maiores redes que ocupavam, se eu não me engano, algo em torno de um terço até... Agora eu tô falando de possivelmente cabeça. Merda de cabeça. Depois mas digamos de assim, 3 copos de canelinha. digamos que metade do mercado. Não é metade do mercado, mas digamos que metade do mercado editorial brasileiro estava nessas duas livrarias que aos poucos parou de pagar, ou que seja que a maior parte das editoras do Brasil estava dependendo de receber, parou de receber, e as livrarias entraram no momento em que elas precisam que as editoras dobrem a aposta de continuar distribuindo para elas poderem não falir, entendeu? Sim. Mas nesse meio tempo, editores de maior ou menor porte então tem que rever necessariamente tiragem, tem que rever programação editorial, consequentemente tem que rever o corpo de funcionário, né? O corpo não, né? Equipe, né? Tamanho da equipe. Então é por isso que a gente vai estar vendo muita editora publicando menos ou fazendo apostas mais seguras, e apostas mais seguras vão ser sempre aquelas apostas mais genéricas. Que vão tender a menor bibliodiversidade. Essa é uma palavra que existe, acreditem. Bibliodiversidade. O que é a bibliodiversidade? É a diversidade aplicada ao mundo dos livros. É a diversidade de editoras, é a diversidade de autoras, autores, a diversidade de temas e a diversidade de livrarias. Qual que é o oposto da bibliodiversidade? É a concentração, a homogeneização do mercado, do livro. Então o que acontece num momento de crise? As editoras vão ter que apostar no que é mais seguro, e o que é mais seguro vai ser sempre o que vende mais. E então, assim, para entender que isso também impacta na cultura, certo? Assim, sim. Então, isso vai ter consequências na cultura, na cultura eu não tô falando da rede, tá? Tô falando da... É verdade. Tô falando dessa... Um abraço aí pro pessoal da rede. Dessa instituição social que não tem nem mais ministério. Sim. Cultura, né? Foi substituído pela cidadania, né? Eu sempre esqueço, é isso, né? É Sim. O Ministério da Cidadania que substituiu a cultura, né? Mas, o Ministério do que se importa, né? Então é isso, vai ter um impacto cultural grande, assim, a gente ainda vai ver. E isso tem impactado no que as editoras estão publicando, na quantidade de títulos sendo publicados e tal. Então a gente tá passando por esse momento. O que é importante? Eu tinha até gravado um gole, lembrei agora, né? No fim do ano passado. Que a gente teve aquela situação que o Luiz Schwartz, né, dono da Companhia das Letras, enfim, ou ex-dono, né, porque ele vendeu a maior parte pra Penguin, que é uma multinacional. Ele escreveu aquele texto e tal, convidando as pessoas a escreverem carta de amor aos livros. Enfim, meu ponto é, se você que está nos ouvindo se importa com o mercado editorial, gosta de ter livro e preza pela bibliodiversidade, o convite é leia, se der para compra. Construa a comunidade em torno da leitura. Construa a comunidade em torno da leitura. Se não der pra comprar, não tem problema, mas leia. Porque, sei lá, quando você lê, você impacta, você comenta com alguém um dia vai poder comprar, entendeu? É importante que seja cultivado o hábito de leitura. Pode baixar pirata, claro que baixando pirata é bom ter noção que alguém está sendo prejudicado. Que alguém eventualmente pode estar sendo prejudicado, não necessariamente a editora, não necessariamente... Enfim, alguém pode estar sendo prejudicado. Tem trabalhadores do mundo dos livros. Acho que é isso assim. Se você quiser ajudar o mercado, quando der, compra um livro, entendeu? É isso que tu fala, eu acho que é importante pensar, porque se fala muito que livro é caro no Brasil, né? Mas geralmente quem fala que livro é caro no Brasil não tem consciência desse processo todo, porque dá a impressão que assim, chega o autor lá na Boitempo e fala: oi Boitempo, tudo bem? Eu tenho um texto aqui, entrega um pendrive pra Boitempo, é o tempo de imprimir ali e sair na loja, né? E tem toda uma questão muito mais ampla do que simplesmente botar o texto no papel e vender, né? Sim. Eu preciso fazer esse aviso, inclusive, aproveitando aqui que
que estamos aqui, meu, só depois de trabalhar com livros e depois de muitos anos trabalhando de livro que me caiu a ficha tipo outro dia, que o trabalho da editora, daí eu não tô falando da empresa, eu tô falando da profissional do livro, da editora ou do editor do livro, é um trabalho que é sempre invisibilizado. Por quê? Quando você pega um livro fera, muito bem editado na mão, um livro de gravidade, um livro com um texto show, um livro com um projeto gráfico lindão, cara, você pega aquilo e você pensa assim, nossa, que belo de um livro. Você não pensa assim... Sente orgulho, né? Você não pensa assim, tipo, nossa, mas que belo trabalho coletivo tá na minha mão. Você pensa assim, pô, qual que é a autora desse livro aqui? Essa autora é muito boa, olha só, ela foi valorizada por essa empresa editora e tal, mas ela é muito boa. Mas você não pensa assim, quem foi que pegou esse texto, que foi traduzido ou não, mas que foi preparado por uma profissional, depois essa preparação foi aprovada pela editora do livro, depois essa preparação depois de aprovada, ela foi diagramada, aí ela foi revisada por alguém, e essa revisão foi aprovada pela editora, que mandou pra gráfica, e daí revisou mais não sei o que, entendeu? Sem contar todo o trabalho de pensar assim, vamos chamar fulano pra fazer esse pós-fácil que vai problematizar e tal. A gente nunca percebe o trabalho da editora. E a gente nunca percebe o trabalho da editora, da profissional editora ou editor, nem pro bem nem pro mal. Quando o livro é muito mal editado também, o que a gente vai pensar? Nossa, esse autor aqui não sabe escrever, cara. Que merda isso daqui. Nossa, faltou esse ponto aqui. Essa autora não sabe pontuar, entendeu? Então, pro bem ou pro mal, o trabalho do profissional do livro no trabalho editorial é invisibilizado. Sim. Então, se você tá ouvindo isso e não sabia, nunca tinha parado pra pensar, para e pensa. Olha que louco que os livros que tá na estante ou que você tá lendo, assim, envolveu pelo menos umas 3, 4, 5 pessoas, entendeu? Pra esse livro existir. Isso é uma coisa. Sobre o que a gente tava falando? Até me perdi agora. Que você falou tão bem que eu até me perdi. Mas sobre a questão do preço do livro, né? Do as pessoas preço falam, do livro, pô, isso. mas Então, quando eu comprei o livro do Marx, eu comprei da mão de um livreiro, ele deu um desconto, porque era um amigo e tal. Daí o cara falou, eu sei que tá caro, mas daí eu pensei assim, porra, é o capital, velho. Não tá caro, mano. Tá até barato. Só que assim, é óbvio, né? Também tem um lance, tipo, eu não sou, eu sou um cara rico, né? Mas daí, sabe, essa relação. O preço do livro é uma coisa que geralmente as pessoas falam, porra, mas... E sem compreender isso tudo que você falou. Sim. Vamos lá. Tem uma expressão, eu vou falar que é uma expressão pra não dizer que sou eu que tô dizendo, sabe? Tipo, há quem diga... Dizem os antigos. Dizem os antigos que o preço do livro no Brasil não é caro. O poder aquisitivo é que é baixo. Se você pegar muitos mercados do mundo e comparar preço de livro, bicho, o preço do livro no Brasil não é caro. É fácil você também pegar e comparar que, um livro paperback, best-seller massivo nos Estados Unidos custa não sei quantos dólares, e que isso comparado com se fosse aqui seria R$20, R$15, sei lá. É fácil fazer essa comparação. Tipo o cara que compra um carro, né? Não, porque um Vectra tá aqui, você fala, velho, vai tomar no cu. Mas se você for comparar, tipo, quanto custa a edição original do Enigma do Capital do David Harvey, entendeu? Aí você vai ver que às vezes, sério, às vezes a edição brasileira vai ser mais barata do que a edição americana, entendeu? Porque, enfim, tem outra natureza de mercado, o público lá é diferente, vai ter livro que no Brasil vai ter uma tiragem maior do que no original, por exemplo, O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, que é o livro mais vendido da história da Boitempo. Esse é o livro que eu super quero, vou comprar ele essa semana. Por que esse é o livro mais vendido? Porque ele é recomendado pelo Lula, pela Dilma, pelo Fernando Henrique e pelo Olavo de Carvalho. Caralho, né? Pelo Bolsonaro não, porque ele tem mais coisa pra fazer, né? É, porque não tem como ler sendo analfabeto. Aquele fascínora, né? Exatamente, o fascínora. Doravante chamado fascínora. Então é um livro que, enfim, é muito recomendado. O Homem que Amava os Cachorros, enfim, a obra do Padura tem no Brasil, na Boitempo,
a segunda maior editora de vendas da obra do Padura. Só perdendo pra Tusquets, que é a editora espanhola que vende, enfim, em todos os países de língua espanhola. Mas com isso eu quero dizer que, sei lá, tem um mercado grande no Brasil. Às vezes a gente vai ter um livro sendo mais vendido aqui do que no seu país de origem também, porque, sei lá, na Europa é tudo vila, né? Aqui a gente tem aqui é grande, aqui é um continente. Então a gente tem esse lance, assim, de que o preço do livro no Brasil não necessariamente é caro, a questão do poder aquisitivo é pequeno, né, é baixo. E também vai um pouco de cultura, assim, porque, sei lá, a gente... Aproveitando que estamos aqui, que não sei se tem alguém ouvindo, que a gente já tomou as canelinhas, tem o clássico leitor mala. Ele também é o cara mala do Twitter, ele também ouve podcast, é um chato no podcast. É o comentador xarope. O comentarista já. Enfim, não é nada pessoal. Que é aquela pessoa que, tá ali, sei lá, reclamando do preço do livro que deu um trabalho do cão pra ser feito, entendeu? Que envolveu o trabalho de tipo 15 pessoas, levou 2 anos pra ser editado, pra você receber o livro assim, tudo direitinho, traduzido diretamente do original em alemão. É só abrir. E daí você fala assim, né, mas tá caro esse livro do Marx aqui, a classe trabalhadora não vai poder comprar e tal. Como se fosse a grande questão da classe trabalhadora não ler o Capital, livro 3 no metrô, é porque custa 100 conto, entendeu? Mano, é muito fácil é muito fácil reclamar, pelo amor de Deus. Isso aí é uma coisa. Ontem eu fui no evento ali, né, na Tapera. Eu tô só fazendo propaganda aqui, né? Fui no evento e tinha um livro do Mark lá, né, o Manual do Antifascismo lá. E eu comprei também o livro da Sabrina. Como é que é? Eu não lembro o nome agora. Sintomas Mórbidos. Sintomas Mórbidos. 50 conto cada livro. Da autonomia literária. Exatamente, da grande autonomia literária. E assim, 50 conto cada livro. E na hora que o cara falou, 50 pau e tal, eu falei, beleza. Eu particularmente, graças ao bom Deus e segundo os capitalistas, graças ao meu mérito, que é o Deus, né, dos capitalistas, tenho condição de pagar 100 conto em livro. Graças a Deus e ao mérito, tem condição. Mas de fato, um trabalhador não pode comprar, né? Tem muita, sabe, sei lá, um entregador de galão d'água que fica rodando de cargueira o dia inteiro aí. Não tem condição de pagar 100 conto em 2 livros, né? Mas como você falou, não é porque é 100 conto que ele não lê. Esse que é o ponto, né? Talvez a pessoa que fica nessa xaropice de falar, porra, mas 100 conto o Capital, volume 1, não sei se é 100 conto, mas sei lá quanto tá. É 98. Tá por aí. Eu paguei 70, você acredita? Claro que eu acredito. Porra. Tem o pessoal que reclama de preço também não observa que geralmente na distribuição para as livrarias, a livraria fica com 50%, e com isso também não quero dizer que a livraria é má por causa disso, que a culpa é da livraria. Inclusive, assim, vou fazer uma digressão. Eu sempre me pego pensando assim, cara, imagina que doido. Você tem uma livraria que você tá pagando, tipo, um aluguel, e daí tem funcionários, e daí, tipo, se você for comparar um negócio de vender livro numa livraria com, sei lá, vender roupa, tipo, roupa você tem X peças em Y tamanhos. O livro tem, tipo, quantos livros existem no Brasil? Caralho. Pra você acertar... Você pensa só quantos livros existem na Boitempo, já tem uma caralhada. Tá ligado? Pra você acertar que quando chegar uma pessoa numa livraria, loja física, vai ter o livro que aquela pessoa tá procurando. E se chegar alguém depois que também quer esse livro, mano, você precisa ter 2 pelo menos. Então você imagina a doideira que é você a maior chance de dar errado, né? É louco. Enfim. Né? É isso, cara. Não, mas o que a gente tava falando é essa questão do preço mesmo e do acesso ao livro. Quem reclama da coisa do preço, tá caro e tal, também às vezes esquece que é muito comum que a editora vai deixar metade com a livraria, ou mesmo que a editora vai estar, sei lá, em feiras literárias, vai estar vai estar em promoções, né? Agora mesmo em julho a gente tava com essa promoção doida no site da Boitempo, 50% a 90% de desconto nos livros e tal. Então tem momentos, tem oportunidades e tal. E esse lance também, enfim, é que daí, por isso que eu digo, não é só leitor, mas também é comentarista chato de YouTube, de podcast e tal, que é tipo essa idealização, né, e de você meio que você se isenta do seu trabalho de, sei lá, criar uma possibilidade de interlocução, ouvir
a idealizada classe trabalhadora, que você tanto, o trabalhador saúdo, né? que você saúde e tal, tipo, essa pessoa tá com tempo para ler, em que momento ela pode ler, em que condições, de que forma, qual o acesso à leitura, se ela pegar esse livro na mão, ela vai compreender. Ela vai compreender. Então, assim, porque dá a impressão que se você jogar um Capital na mão do, como eu falei, né, do porteiro aqui do prédio, né, que a gente cumprimentou quando chegou, jogar o Capital na mão dele, não, beleza, pô, realmente, puta, eu tenho que me organizar. Mas não é assim tão fácil, né? Então, qual que é o meu ponto? É muito fácil reclamar e é muito fácil você falar, não, o problema é que o Marx não é de graça. É isso? Será que se tivesse... Será que tivesse o Capital de graça e todo mundo era comunista? Porque o Bolsonaro não tinha ganhado? Porque tem Capital de graça. Tá de graça na internet, entendeu? Sim. Inclusive, anedota, que uma vez eu fiquei tão indignado com as pessoas reclamando, assim, a gente vendo todo o trabalho que a gente tava tendo com a edição linda do Capital. E aqui eu tô aqui eu não tô autoelogiando, porque eu tô falando do trabalho do editorial, tá? Da equipe do editorial. Trabalho lindo, de meses, anos. E daí o pessoal reclamando do preço e tal. Daí eu fui conversar com um pesquisador muito entendido da vida de Marx, que eu não vou citar o nome, porque quem foi perguntar fui eu, e quem tá falando sobre isso sou eu. Brother, quanto custava o Capital quando Marx publicou? E esse pesquisador, ele é muito craque mesmo. Eu não vou saber dizer o valor. Qualquer coisa a gente coloca na descrição do episódio o valor do... Se achar isso... Mas qual que é o ponto? Para além de você entender qual que era o valor e com correção monetária, o que era importante também de você fazer a mediação é assim, qual que era o custo de uma vida de um trabalhador quanto custava, no século XIX, qual é... É mais do que o preço, né? Quanto era o custo disso, assim, né? O que você precisava para você viver, para você se reproduzir, certo? De qualquer forma, a conclusão hoje em dia é mais barato você comprar a edição da Boitempo, do Capital, do que era, ao seu tempo, a edição do Marx, quando entendeu? Saiu da mão do Marx. Né? Sacou? Então, assim, Marx também entendia que a questão da formação política e da construção real do comunismo não se reduzia ao preço do livro que ele estava publicando, entendeu? Isso é bastante... Eu já tive uma conversa muito parecida com essa que a gente está tendo aqui com um professor de política que é um alucinado no Marx, né? Que ele, tipo, cita o Capital, assim, na página tal da edição da Boitempo tem tal, mas na edição de não sei qual é tal, e na original em alemão, eu não sei. E ele falou isso. Ele falou assim, o problema de fato não é o preço. Nunca foi o preço. Podia ser R$1.000 essa edição da Boitempo. Não sei, poderia ser R$1. Não seria também, né? Enfim, e pensando nisso, já que a gente tá falando disso, que não é o problema, não é comprar, não é R$100, não é quanto que é o manifesto do partido, ou seja lá qual o livro for, a pergunta que fica é, como que tá então o leitor hoje no Brasil, cara? Pô, difícil, hein? Tem uma pesquisa que eu recomendo muito que o pessoal dê uma olhada, que é a Retratos da Leitura no Brasil. Retratos da Leitura no Brasil. É uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro com uma certa regularidade. Inclusive, eles publicam os resultados da pesquisa junto com uma série de textos de pesquisadores da área refletindo e interpretando essas pesquisas. E isso está disponível online também, gratuito. Vou passar o link. Eu, inclusive, tinha falado sobre isso no episódio que a gente gravou com o Pistolando, que eu recomendo. Você chegou até aqui, eu recomendo que você vá... Tem link, vai ter link aí embaixo. Pode até parar de ouvir aqui, porque lá a gente falou sobre coisas muito mais precisas. Técnicas. Tinha não fala pra parar, cara. Fala pra escutar até o final. Isso. E no final você já escuta o Pistolando. No final a gente talvez sorteie alguma coisa. Uma canelinha. Talvez. Um gole de canelinha. Mas enfim, lá no episódio com o Pistolando, a Bia e a Camila dos Qualificados também trouxeram, enfim, informações muito mais precisas e valiosas do que as que eu tô trazendo aqui e tal. E a gente, naquela ocasião, também eu comentei com um pouco mais de detalhe a pesquisa do Retratos da Leitura, que é essa pesquisa que vai observando o hábito da leitura no Brasil. Então ela vai medir tanto assim, o que as pessoas leem, quantos livros por ano elas leem, quantos livros são lidos por obrigatoriedade, tipo escola, ou quantos livros são voluntariamente lidos por prazer ou por hábito,
como se cria o hábito de leitura, ou seja, quem que geralmente cultiva na formação de um leitor esse hábito, né? Spoiler, geralmente é uma mulher, seja ela mãe, ou professora, ou bibliotecária, né? Assim, a gente tem essa questão também de gênero bem traçada. E nessa pesquisa também a gente vai observando num histórico comparativo entre as edições das pesquisas, que a gente tem mais gente lendo livros não obrigatórios, mas que se a gente vai ver exatamente que livros são e o que está sendo vendido, está se lendo cada vez mais a Bíblia e não outros livros, ou seja, a gente tem um volume maior de vendas, mas daí é uma venda num mercado, digamos, livros paralelo. Estão sendo mais vendidos, mas esses livros são... Mas isso não impacta necessariamente no mercado editorial, porque a Bíblia não vai ser necessariamente comercializada na livraria, também, mas possui um mercado paralelo de venda, enfim, porta a porta, em culto, em igreja e tudo mais. Então existe esse hábito de leitura. E daí um dado importante dizer é que é também muito comum que os leitores da Bíblia leiam a Bíblia e não outros livros. Com isso não estou dizendo que a Bíblia não é livro, mas o que eu quero dizer é que costuma ser uma forma de relação com a palavra escrita, impressa e encadernada distinta da de leitores que possuem uma diversidade de leituras maior. Por isso que também acho legal sempre a gente não hierarquizar o que você gosta de ler, porque ler é legal, assim, eu acho. E se uma parada é ler um troço que... Use filtro solar e leia livros. Exato. Se a sua parada é ler um livro que outras pessoas vão achar, isso é entretenimento, isso não tem valor, tal, cara, manda ver, entendeu? E não digo nem como a porta de entrada para outras drogas mais pesadas, mas eu acho legal mesmo cultivar o hábito. Eu acho que essa é até um discurso elitista, né? Sim, fala assim, total. essa é uma boa leitura, sei lá, Marx ou Bakunin, ou seja lá quem for, Malatesta. Essa é uma boa leitura. Você que tá lendo, sei lá, Crepúsculo, não sei se alguém mais lê Crepúsculo hoje em dia. Não, mas você tá lendo uma leitura menor ou coisa semelhante. E às vezes nem com esse tom, né? Nem com esse tom não, nem com esse discurso, mas com um tom, né, pejorativo e dizendo assim, não, mas você é uma leitura simples, isso aí qualquer um lê. Tem gente que lê Felipe Neto, tem gente que lê Sabrina Fernandes, tem gente que lê os dois, quem sabe, talvez. Mas enfim, fica a dica, leia livros. E é importante dizer também, sempre lembrar, o hábito da leitura, ele é cultivado desde a infância e a vida inteira. Então, assim, não existe idade a partir da qual você começa a ler, sabe? Sim. Então, nunca se está muito velho pra começar a ler. Não. A Coralina tá aí pra nos mostrar. E nunca é muito cedo, né? Tipo, é super indicado ler pra barriga da mamãe enquanto o bebê tá sendo gestado, entendeu? Assim que nascer e tal. Inclusive tem um livrinho que eu li assim, tipo, o Joaquim tinha 3 dias de idade e tal. Nossa, foi emocionante, nunca vou esquecer esse livrinho, entendeu? E é isso, tipo, vai criando o hábito e tal. É bizarro, porque eu lembro que o Joaquim, cara, tinha, sei lá, agora eu não vou lembrar quantos meses, mas enfim, ele era muito pequeno e ele já sabia folhear livro, que é uma coisa doida, assim, tipo, folhear livro, sabe, tipo, pegar as páginas e tal. Então é legal a gente cultivar esse hábito a vida toda, entendeu? Legal. Uma coisa, né, que se falava antigamente, né, pelo menos quando eu era mais crente, assim, e tal, que o evangélico era o que mais lia, né, a população brasileira que mais lia no mundo. E se falava muito isso como uma coisa, tipo, olha aí, ó, como a gente é melhor do que os católicos, ou como a gente é melhor do que os espíritas, né, blá, blá, blá. E, de fato, beleza, ler é super importante, mas culminou em elegerem o Facino, né? O que me deixa muito triste, né? Talvez tivessem lido menos. Se fosse pra... O que me parece é que não tem uma relação direta, né? Não é porque leram mais. Claro. Né? É óbvio que você tem um peso por conta de leituras tais que vão apontar para uma determinada postura, a qual você se torna um obediente cego.
Um pastor falou, eu vou fazer e tudo mais. E é óbvio, não cabe essa crítica que é uma crítica recorrente aqui no Teologia acerca da postura da maioria dos líderes. A igreja evangélica tem que acabar o quanto antes, essa é a minha opinião. Mas não é esse o caso. Então eu quero te pedir pra você deixar meio que uma palavra final e falar, mano, é isso. Como que te conclui esse programa aí, mano? Leia livros e use filtro solar. E se hidrate, que é uma coisa que as pessoas geralmente esquecem, que é importante se hidratar, assim, tipo, pelo menos 2 litros de água por dia. 2 litros de água por dia e 20 páginas. Opa, é uma meta. Uma meta. Você pensa, um livro, né? Uma vez eu li em algum canto aí que um livro em média no Brasil tem 200 páginas. Né? Não sei se você pode dar números mais precisos, mas em média, vamos lá, chutando. Né? 221 páginas 221,4. Então pega aí 20 páginas por dia, em 10 dias você lê um livro. Em 10 dias você lê o livro. Em um mês você lê 3 livros. Pense nisso, jovem. Beba 2 litros de água e 20 páginas por dia. Não é muita coisa, né? Pensa comigo, 20 páginas é muita coisa? Depende do ritmo da leitura, do que você tá lendo, né? Enfim, aí eu já tô conjecturando, Dostoiévski, 20 páginas. Mas é um método realista. Volta de novo. Eu super invejo. Eu tenho aqueles amigos que leem, tipo, não, esse mês eu só li 8 livros e tal. Nossa, dá vontade de espancar, né? Eu tenho ódio de todo mundo que é melhor do que eu em alguma coisa, tá ligado? Quer dizer, nas coisas que eu dou importância, né? Porque assim, as pessoas falam assim, Baru, como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? É fácil, é só ser medíocre em todas, tá ligado? Mas leitura é uma coisa que eu invejo demais quem lê muito e compreende, cara. Tipo, enfim, o Orlando, cara, lê pra caralho. Eu invejo, cara. Eu invejo demais. Mas sigo firme aí, lendo pelo menos 10 páginas por dia, o mínimo, né? O mínimo necessário pra não ser um idiota. Então, cara, desde que o Joaquim nasceu, eu parei de ler livro e comecei a ouvir podcast. Eu não conhecia podcast antes. Aí eu criei o hábito porque, enfim, ficou mais difícil de ler livro e tal. Dedicar um tempo. Tem uma questão quase que uma meditação, né? Não sei você, mas quando eu vou ler, eu vou no estúdio lá, eu tenho uma poltrona no estúdio, que sempre que tem um convidado no estúdio, eu dou a poltrona pro convidado. Aquela poltrona é a poltrona de fumar e ler. E é uma coisa meio que tipo, sabe, eu vou parar um pouco aqui, peraí, segura um tempo aí. E é óbvio que é muito complicado num sistema como a gente vive, capitalismo, onde você tem que acumular, onde você tem que trabalhar, você tem que acordar cedo, você não tem tempo pra nada, parar e falar, beleza, eu vou exercitar meu cérebro um pouco. Não, aqui. Demanda e é gratificante, é importante. Mas demanda, por exemplo, desconectar, que é um troço que é difícil, né? Cada vez mais difícil. Então, a gente pode falar, leia livros, tome água, filtro solar, que é tal, e tentar dar umas desconectadas na vida, sabe? Uma boa. Por exemplo, o pessoal que ouve podcast, a gente tá num momento aí de chegada do audiolivro no Brasil. Eu achava que... Eu tô cuidando disso também lá na Boitempo. E eu achava que ia ser algo muito natural, assim. Não, o pessoal que ouve podcast vai ouvir audiolivro. Eu ouço pra caralho. Mas, mano, não é a mesma coisa. Porque a concentração é diferente. A forma da leitura é diferente. E o podcast, querendo ou não, tem aqueles programas que você acompanha. Toda semana tem um novo episódio. No caso do Teologia de Boteco, toda semana tem 6 novos episódios. Então, para você romper o hábito do podcast para ouvir um audiolivro, você precisa da mesma concentração que você vai ter de se propor a se voltar para o livro, seja ele em qual formato for, no audiolivro, no livro eletrônico, no livro impresso, brochura. Você precisa parar e focar ali. E esse parar e se focar também é um gesto importante, sabe? Um gesto revolucionário, né? Parar, ficar sem fazer nada, entre aspas, no capitalismo é uma ação revolucionária. Recomenda uns livros aí. O que você gosta de ler? O que você gosta de ficção, de não ficção, de poesia, sei lá. Livro que... Pode recomendar a Bíblia também, pode se tiver alguma passagem aí não. Que você quiser indicar. Não vou recomendar a Bíblia. Não, quem recomenda aqui é você, cara. Eu sou o apresentador. Você vai recomendar livros aqui. Tentei inverter aqui, ó. Tá querendo roubar meu protagonismo, né? Vamos lá. Eu vou então indicar uma ficção e uma não ficção. Massa. Começando pela ficção. China Miéville. Puta que pariu.
Adoro. Indiquei no Pistolando e a Letícia não gostava, mas faz parte. Continuamos amigos. Ela não gosta, mas tá errada. É isso. O China Miéville, eu sou fã. Ele é um escritor de ficção científica, fantasia e horror. Ele é um cara britânico. Pesquisem no Google que ele é super gato. Exatamente. E ele é Pinta de anarquista. E ele é um militante de esquerda, trotskista. Fundou um partido político, já foi candidato e tal. E ele é genial, cara. A gente, inclusive, publica a obra dele no Brasil, as obras de ficção. A gente publicou Estação Perdido, que é um livro maravilhoso que pega, enfim, sexo entre espécies, enfim, criaturas que comem sonhos, monstros horripilantes, submundo, ficção científica hard, pacto com o diabo e tudo mais. É um livro, incrível. Se é um livro de esquerda, tem que ter pacto com o diabo, né? E... Óbvio. E enfim, é um autor super criativo. E você fala assim, cara, isso daqui é uma ficção de gênero, muito bem escrita. E, tipo, não é panfletário, não é um livro de esquerda, não é, tipo, Marx mastigado pras massas. Não, é um escrito por um cara que é fã e que cresceu lendo ficção científica e ficção de gênero com muita paixão. Então eu recomendo muito a leitura das obras do China Miéville. A gente tem a Estação Perdida, A Cidade e a Cidade. E no ano que vem a gente vai publicar Cicatriz, que é um livro de pirataria e criaturas marítimas horripilantes. E a gente também tem um livro dele que é de não ficção, que é Outubro, História da Revolução Russa, que ele narra a história, né, do ano de 1917 na Rússia, como se fosse um romance, mas não tem absolutamente nada inventado ali, é tudo feito, fruto de muita pesquisa. Então conheçam China Miéville, se vocês curtirem, vão atrás dos vídeos dele, tem uns textos dele no blog da Boitempo, tem um texto dele que eu publiquei, que eu traduzi uma vez para a revista Margem Esquerda, que é a revista da Boitempo, que é sobre marxismo e fantasia. Cara, esse texto... Vamos botar o link aí. Marxismo e fantasia. Nesse texto, o China discute a questão da importância da valorização do pensamento fantástico para a esquerda. Seja, por um lado, a importância da esquerda dialogar com o pensamento fantástico, que é aquele pensamento de que as coisas podem ser diferentes de como elas são. Ele critica que a esquerda geralmente aceita apenas o pensamento fantástico utópico, sendo que Marx e Engels eram em si críticos do utopismo, né? Então ele pensa que, ele argumenta com rigor acadêmico que o pensamento fantástico possui um valor revolucionário em si, não é o pensamento fantástico direcionado à utopia, mas a forma de você olhar para o mundo de maneira estranhada, entender que ela pode ser diferente, é em si... sonhar um mundo diferente. Exato. Essa era a indicação de ficção. A indicação de não ficção é um livro que eu tô lendo desde o ano passado, porque eu não quero que acabe. Que, assim, livro da vida, que é o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que, assim, se você... Inclusive, eu lembrei que eu acho que eu indiquei os mesmos livros no Pistolando, mas... Só li 2 livros na vida. mas sigo lendo pouco, mas com gosto. Mas o Caliban e a Bruxa é um livro, maravilhoso, que articula a história do capitalismo com a opressão sobre a mulher na sociedade contemporânea, e evidencia como a crescente violência contra as mulheres é uma forma de nova acumulação primitiva do capital nos dias de hoje. Então esse é um livro, assim, transformador. Ele vai discutir temas super interessantes da sociedade, assim. É um livro que, cara, página por página explode a minha cabeça, assim. Eu falo, cara, eu, tipo, rabisco várias vezes, assim. Pode crer. Eu sou do tipo que rabisca livro também. Tipo assim, se fossem me levar uma mochila... Existem 2 pessoas no mundo, né? As que rabiscam o livro e as que leem errado, né? Se fossem levar minha mochila de novo, porque já me roubaram mochila esse ano, e tivesse o Caliban e a Bruxa dentro, eu falava, leva... Só deixa o livro. Leva tudo. Se quiser, a gente até passa em qualquer lugar, assim, se quiser outras coisas, tá? Mas deixa esse livro aqui, que ele tá rabiscado com os comentários e tal. E a gente vai publicar agora na Boitempo, em setembro, um novo livro da Silvia Federici sobre o tema também.
que é Mulheres e Caças Bruxas. Que é um legal. livro mais curtinho, que ela volta nos temas do Caliban e a Bruxa, com uma pegada um pouco mais breve, acessível e fazendo algumas discussões mais contemporâneas, porque o Caliban e a Bruxa já tem umas décadas. Então são essas as recomendações. E além dessas recomendações, quem tiver chegado até aqui e achou interessante, ou algo do tipo, eu vou apresentar um curso agora em agosto, na Casa Plana, em São Paulo, que chama Promovendo Encontros entre Livros e Leitores, que é um curso sobre comunicação no mercado editorial. É um curso que vai ter alguns encontros, acho que 5 encontros, que vai falar de várias questões sobre o dia a dia das editoras, sobre como é o trabalho no departamento de comunicação, desde o marketing até assessoria de imprensa, até relações públicas, a relação com os autores, com as autoras, com a criação da comunidade de leitores, enfim. A gente vai discutir vários casos bacanas de outras editoras. E é um curso com 2 professoras convidadas, a Yumi Kajik, que trabalhou comigo também lá na editora como assessora de imprensa e relações públicas por 8 anos na Boitempo, e a Luciana Fraqueta, que é diretora de conteúdo da editora Aleph. Inclusive fica a dica, quem gosta de ficção científica, né? Amo. Então, editora Aleph, beijo. E ela também cuida da editora Antofágica, que acaba de ser criada agora também. Muito legal o projeto, que é uma editora inteira voltada para clássicos, mas com umas edições super incríveis e bem emboladas e projetos gráficos maravilhosos. Então, a gente vai dar esse curso agora em agosto, na Casa Plana, em São Paulo. Quem tiver interesse, casaplana.org. Dá pra fazer inscrição por lá também, mas existe até cupomzinho. Pode mandar e-mail lá pra Casa Plana, que é o contato@casaplana.org, e informar o cupom COMUNICA10, e daí tem 10% de desconto na inscrição. Olha, que legal. Olha só. Até eu fui pego de surpresa nessa. Não é? Então, imagina se a pessoa tivesse parado de ouvir o podcast naquela hora que eu falei que era pra parar de ouvir. Otário. Então é isso, se alguém tiver interesse, tal, de bater um papo, porque a ideia do curso também não é, tipo, chegar lá e falar qual que é a real, não, é, tipo, muito bater um papo, ouvir de quem for participar do curso, quais são os interesses, qual que é o trabalho, não é e tal, e a gente vai bater esses encontros aí. Tequila.